Finalmente temos um calendário do Notion. Eu preciso confessar que eu já esperava que o Notion fosse fazer alguma coisa assim, porque eles estavam demorando demais para trazer uma integração com o Google Calendar ou com o Apple Calendar ou qualquer outro calendário. Literalmente nós estávamos aqui sem ter um calendário de verdade dentro do Notion há anos. De toda forma, eu estou um pouquinho atrasado para fazer esse vídeo trazendo essa novidade. Eu sei que já tem milhares de vídeos diferentes, mas eu quero trazer a minha percepção com relação a isso. E provavelmente em uma semana eu devo trazer um novo vídeo mostrando de forma mais profunda como é ou como eu estou utilizando o Notion Calendar. E a primeira coisa que eu preciso compartilhar com vocês é que, pelo menos para mim, essa nova funcionalidade do Notion veio na hora certa. Assim como aconteceu com o navegador de internet, já faz um tempo que eu quero encontrar uma nova forma de organizar os meus eventos na minha agenda, as reuniões que eu tenho ao longo da semana e todas essas coisas que normalmente ficam no Google Calendar, porém ficam separados das minhas contas. Fora que eu nunca achei o Google Calendar a coisa mais produtiva ou mais eficiente já criada. Então, para ser honesto, eu literalmente já queria trocar de calendário e, pelo menos para mim, essa nova funcionalidade veio na hora certa. Eu já estou mostrando aqui como é que está o meu calendário, ao mesmo tempo que eu vou falar aqui com vocês. Como eu disse, esse não é uma review mais aprofundada, mas sim um overview do que está acontecendo e do que isso pode significar. E como vocês podem ver aqui, esse já está sendo o meu calendar. Não se prendam tanto as coisas que estão escritas aqui, porque, honestamente, são informações inúteis para vocês. De toda forma, a primeira coisa que eu quero destacar sobre essa nova funcionalidade é a possibilidade de, primeiro, você conectar mais de um e-mail, ou seja, eu consegui tanto puxar o meu e-mail pessoal, que tá borrado aí para vocês, quanto o meu e-mail de uma empresa que eu trabalho, quanto o e-mail de outra empresa que eu tenho e assim por diante. Eu consegui puxar tudo isso ao mesmo tempo em que eu consegui puxar os e-mails ou os espaços no Notion que eu também possuo. Afinal de contas, eu tenho diferentes workspaces dentro do Notion. E tudo isso eu consigo puxar para cá. Essa foi uma das coisas mais positivas para mim. Ao mesmo tempo em que eu consigo puxar e-mails e calendários diferentes a partir do Google Calendar, eu também consigo puxar espaços diferentes que eu tenho dentro do Notion e conectar com cada uma dessas coisas. E por que essa funcionalidade é tão fundamental, é tão importante? Primeiro, eu adicionei esse evento bem aqui, gravação Notion Calendar, e uma coisa que eu consigo fazer a partir disso são anotações. Pelo menos eu gosto de fazer muitas anotações nas reuniões que eu tenho. E onde que vão? Para onde que vai essas anotações? Eu consigo agora conectar essas anotações para irem diretamente para o Notion, ao mesmo tempo que eu compartilho elas com outras pessoas que estavam dentro da reunião, outros colegas de trabalho ou qualquer coisa assim do tipo. É uma mudança pequena, é uma coisa que você poderia fazer manualmente. Sei lá, antigamente eu fazia todas as anotações, movia para o Notion e depois compartilhava com todo mundo. Ou no caso do Google Calendar, fazia todas as anotações, colocava dentro de um Docs e então compartilhava com todo mundo. Vamos dizer que agora isso é automático. Você ganha tempo em não precisar compartilhar com todo mundo, você ganha tempo em isso já ficar organizado e ser mais simples de você encontrar, e você ganha tempo porque você não precisa ficar mudando para várias plataformas diferentes. Inclusive, uma coisa que eu prevejo acontecendo no futuro do Notion é justamente eles criarem a própria plataforma de vídeo deles, porque esse é o caminho. O Google Calendar tem o Meet, o Zoom tem o Zoom, o Microsoft Teams tem o Microsoft Teams. Então, a probabilidade disso acontecer não é tão baixa. O que vai tornar a plataforma ainda mais uma forma de você fazer tudo ali dentro, que é uma das coisas que eu prego e é uma das coisas que eu gosto sobre o Notion. É a ferramenta que você pode se organizar tudo. Você pode organizar tudo, é lindo isso. Outra coisa interessante, agora eu estou utilizando diretamente o e-mail que o próprio Notion enviou para todos os usuários a respeito disso. Você também consegue puxar as atividades que estão em alguma view de calendar dentro do seu Notion, ou até, por exemplo, uma funcionalidade que eu sempre achei relativamente inútil dentro do Notion, que agora começa a fazer mais sentido, que é o Roadmap, que é para você utilizar e fazer a construção de projetos ali dentro. Agora ela tem um pouco mais de funcionalidade com essa questão do Notion, porque você consegue puxar todas as informações ou todo o processo que você documentou nesse roadmap para as pessoas executarem para dentro de um calendário. E assim, todo mundo consegue ver com mais facilidade, porque, pelo menos para mim, a visualização do roadmap do Notion não era tão legal
justamente por não estar associada a um calendário. Claro que essa pode ser uma percepção pessoal minha, mas eu acredito que essa nova funcionalidade também vai mudar isso, vai tornar essa questão do roadmap uma coisa muito mais interessante e fácil para toda uma equipe visualizar. Novamente, coisa pequena. Para mim, a coisa mais importante sobre isso foi o que eu falei ali no primeiro momento desse vídeo, que é a questão de consolidação das notas, consolidação dos calendários, consolidação de tudo. Obviamente, você agora também, que nem eu expliquei, você também pode conectar os seus docs, então sempre fazendo as anotações e assim por diante. E, por fim, a última grande coisa a respeito disso é a questão de você poder literalmente ter a sua vida inteira em um único lugar e se organizar a partir disso. Essas são as novidades a respeito do Google Calendar. Agora, falando um pouquinho mais de futuro. Outra coisa interessante, se você tem eu não sei se isso funciona para o Windows, mas para o Mac fica aparecendo bem aqui as coisas que vocês estão fazendo. Eu gostei disso daqui também. Também tem uns widgets para o seu celular. Eu gostei ainda mais desses widgets. Para mim é bem melhor do que os que tinha o Calendar da Google ou vários outros, até o próprio da Apple para mim era bem ruim. Mas agora tem essas coisinhas. De toda forma, falando um pouco de futuro, igual eu citei para vocês, eu acredito que em breve o Notion deve também criar sua própria plataforma de videochamadas e coisas do tipo, porque pelo menos é o sentido natural de onde isso está indo. E eu também preciso comentar com vocês, eu acredito que essa ferramenta do Calendar, em algum momento, ela pode se tornar paga. Eu acredito que ela vai ter sim uma parte gratuita, igual está tendo agora, mas analisando o que eles fizeram, porque literalmente o Notion não apenas lançou isso, eles criaram um novo departamento que lançou essa nova funcionalidade. E eu não sei, pelo menos a minha impressão e pelas coisas que eu já vi no mundo dos negócios, quando você coloca tanta atenção numa ferramenta como essa, quando você demora tanto para lançar algo assim e quando você faz tanto estardalhaço, porque eles estão fazendo um grande estardalhaço com relação a essa funcionalidade, você vai cobrar nisso. E eu vou pagar porque eu sou um cachorrinho do Notion. De toda forma, eu literalmente gostei muito dessa funcionalidade, seja ela paga no futuro ou não. Como eu falei, eu acho que vai ter uma versão gratuita que vai ter praticamente tudo. Talvez essa parte dos vídeos seja a versão paga, é bem provável que eles sigam nesse caminho. Foi igual aconteceu ali mais ou menos até com o Notion em A, se você for parar pra observar, mas foi algo que eu realmente me fez gostar ainda mais do Notion e ressalto uma coisa que eu sempre falo do porquê que é mais interessante você utilizar o Notion do que, sei lá, um Obsidian na vida ou qualquer outra ferramenta de organização que surgir. O Notion é a única delas que está em constante evolução e não é uma constante evolução lenta, é rápida, principalmente nesses últimos meses. Ano passado eles lançaram uma série de coisas novas. É uma ferramenta que você tem muitas funcionalidades, mas que você não é obrigado a utilizar todas elas. Você consegue ir para o simples com muita facilidade, ou seja, você tem uma personalização, tanto uma personalização em termos das funcionalidades que você vai utilizar, quanto a personalização em termos de imagens, cores e etc. Mas, enfim, eu acredito que o Notion vai continuar evoluindo e eu fiquei muito feliz com essa funcionalidade, eu preciso confessar para vocês. E eu não vejo a hora de realmente testar ela a fundo. Essa semana foi uma loucura, eu ainda não tive esse tempo, mas semana que vem devo trazer um vídeo mais completo, com mais sugestões de como utilizar isso e qualquer coisa do tipo. E se você chegou até aqui, deixa o seu like. Valeu, goodbye.